Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando nossa segunda aula de redação. Como foi falado na aula anterior, falamos da importância de lermos mais para que possamos fazer uma redação bem fundamentada. Hoje vamos falar de alguns aspectos mais relevantes na hora de escrever. Os aspectos avaliativos eu analisei bem analisado profundamente com relação à pontuação de cada item, porque toda redação segue um critério ao ser corrigido. Então, o primeiro critério para fazer uma correção é a pontuação e a ortografia, que tem um peso de 4 pontos, sendo que o desconto de erros é 0,5. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um peso muito alto, então temos que aprofundar bastante na ortografia, na pontuação e trabalharmos isso associado ao nosso contexto, ao nosso texto e contexto. Outro aspecto muito importante também, que tem um peso muito grande, é a morfossintaxe, que é o emprego dos pronomes, a colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise, a concordância verbal e nominal, que eu já falei um pouquinho na aula anterior, e a variação de períodos simples e compostos, né? E vozes verbais. As vozes verbais será cobrado tanto na redação, será avaliado como um item muito importante, como também nas questões de verbo. Então, será cobrado 2 vezes, né? Vozes verbais. No emprego da redação, ao você redigi-la, e também nas questões na banca IBGP. Outro aspecto também é a coerência e coesão, que já foi falado também na primeira aula. A questão da coerência e coesão, peso 3, desconto de 1,0 de erros. Então, temos que focar muito, falamos um pouquinho na aula anterior sobre isso, vamos continuar falando sobre isso. É um tema que é extremamente importante, porque se você foge ao tema proposto, infelizmente, a correção, se você foge ao tema, é 0, você zera a sua redação. Então, por isso que é falado muito de coerência e coesão textual. Então, o que é coerência? Você começar com o tema, né? Você começar com aquela tese e manter no seu desenvolvimento, você aprofundar um pouco mais no seu desenvolvimento, e na conclusão você vai retomar o que foi dito na introdução, desenvolvimento, para fechar, levantando o quê? Soluções, né, para sanar aquele problema levantado ali. Então, fugir ao tema é 0, é zerar uma redação. Então, temos que ter muito cuidado com a questão da coerência e coesão. Usar os conectivos adequadamente. Quais conectivos eu posso introduzir na redação? Quais conectivos eu posso introduzir no desenvolvimento? O desenvolvimento são quantos parágrafos? De 2 a 3. A conclusão, como que eu fecho? Qual o conectivo que eu posso fechar essa conclusão? Então, tudo isso é muito importante, a coerência e coesão. Outra coisa também, que é a compreensão do texto proposto, né? Então, isso é não fugir ao tema, que eu já falei bastante para vocês, que são 10 pontos, né? E a modalidade dissertativa argumentativa. Sugiro que vocês leiam muito texto expositivos, textos dissertativos e argumentativos, com relação às características desses textos. Então, o que é um texto dissertativo? O que é um texto argumentativo? A junção dos dois, porque é muito pedido na banca IBGP e em outras bancas, dissertativo, aí usa o hífen, né? E argumentativo, são a junção dos dois, que é a exposição da ideia e fundamentação daquela ideia através da argumentação, do ponto de vista de quem escreve. Então, quando chega no texto argumentativo, a gente tem muita questão também de persuadir, né, convencer os interlocutores sobre determinado assunto. Então, nós temos aí, com relação ao dissertativo, que é a exposição do conteúdo, e o argumentativo, que é persuadir esse interlocutor, né, com relação à ideia proposta. Então, é um texto muito difícil de ser trabalhado, a gente tem que ler muito, aprofundar muito,
porque ao trabalhar o texto argumentativo e dissertativo, são tipos de textos que têm características próprias, são textos que a gente tem que aprofundar muito nessas características até para entendê-los, para que a gente possa se apropriar e produzir um texto com realmente com embasamento teórico e fundamentado nesses tipos de textos, tá bom? Outra coisa também que a gente tem que prestar muita atenção, a questão da introdução. Eu coloquei aqui no quadro, para facilitar para vocês, como organizar e planejar um texto. Como que a gente organiza um texto? Primeiro, a base de um bom texto é a leitura. Então, leia. Então, a sugestão que eu dou para vocês, leia sobre todos os assuntos possíveis, né? Leia, assista, conversem entre si sobre determinado tema, façam debates também. Eu estou querendo propor para vocês, hoje eu já vou propor um tema para a redação. Eu vou deixar aqui um tema, vocês irão fazer essa redação, podem colocar até no WhatsApp, eu vou corrigir e vou ver se está de acordo com o que a banca está pedindo, que é a questão da coerência, coesão, pontuação, ortografia, a morfossintaxe, a questão da análise textual, não fugir ao tema e tudo que será cobrado pela banca, tá bom? Na correção da redação. Então, algo muito importante é a introdução. Toda vez que você pensar em introdução, você vai pensar em certos elementos que primeiro, você tem que se apropriar. Você só vai falar daquilo que você conhece. Então, você não vai falar de um assunto que você não tem conhecimento. Até porque quando você fala de um assunto que você não conhece, você não vai ter argumentos plausíveis e não vai convencer o autor, o leitor, o interlocutor daquela mensagem, aquele ponto de vista que você quer passar. Então, você tem que se fundamentar naquilo. Então, para você fazer uma boa redação, você tem que entender do que você está falando. Então, já vem um ponto aí muito importante. Então, a introdução tem a função de expor a ideia do texto. Então, é muito importante essa introdução. A introdução, eu falo que é o carro-chefe de uma redação. Então, a introdução ela vai chamar a atenção do interlocutor, do leitor. Então, se a introdução for uma introdução fraca, não for uma introdução fundamentada naquele tema proposto, já de antemão você fazer uma introdução fugindo ao tema, então, infelizmente, você não irá fundamentar, não irá conseguir fundamentar a sua redação até o final. Aí você não vai conseguir o seu objetivo proposto. Então, a introdução ela é muito importante. Até porque a introdução, ela vai situar o leitor no texto. Ela vai expor o assunto principal, ela vai o posicionamento do autor sobre aquele assunto, se ele é contra, se ele é a favor. Ali você tem que deixar a sua marca, né? Então, a introdução é o elemento fundamental de uma boa redação. A sua marca está ali na introdução. Você vai expor o seu assunto, você vai posicionar sobre ele, se você é contra, se você é a favor, você vai ter que ter esses argumentos, né? Então, você vai fundamentar a sua introdução através de argumentos. O desenvolvimento é a construção da tese argumentação. Como que eu faço o desenvolvimento, professora? É um parágrafo só, 2, 3? Eu sugiro que faça entre 2 a 3 parágrafos. Por que não muito extenso desenvolvimento? E não muito curto? Porque você vai desenvolver o que foi falado na introdução, né? Você vai expor aqueles argumentos e vai fundamentá-los. Então, você vai expor e fundamentar. Pode envolver 2 ou 3 parágrafos, como já falei, retomando a ideia exposta anterior. Então, por isso que fala não fugir ao tema, você tem que estar sempre ligado ao que foi falado anterior, na introdução, usando argumentação para convencer o leitor. Então, você vai usar dessa argumentação
a todo instante, convencendo, através do seu ponto de vista, convencendo o leitor. E a conclusão? A conclusão apresenta soluções ou uma solução para o problema. Então, esse momento da conclusão, você vai retomar o que foi dito anteriormente. Não é uma conclusão, uma parte solta. A redação é um corpo. Então, ela tem o início, o meio e o fim. Chamamos de introdução, desenvolvimento, conclusão. Lá, novamente, aquele assunto falado. Tá bom? A conclusão é a parte que, resumidamente, o que foi exposto em todo o texto. Então, você vai retomar, você não pode fugir ao tema, você vai retomar o que foi falado, tanto na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então, você não pode fugir ao tema. Muitas vezes, gera um certo desconforto. Eu já li redações que chegam na conclusão, não está condizendo com nada que foi falado anteriormente. Então, assim, tem que tomar cuidado para não fugir ao tema, tá? Então, você pode propor uma intervenção na conclusão, uma solução daquele problema ou daqueles problemas. Essas redações, elas são muito importantes, essas redações modelos, para a gente também fazer a nossa redação. Eu também vou ver se eu consigo também postar essas redações modelo, para que a gente faça uma redação também dentro da coerência e da coesão, tá bom? Então, ficamos por aqui. Próxima aula eu vou falar um pouquinho mais de coerência e coesão. Vou abordar outros aspectos da língua portuguesa dentro da redação, tá bom? E vou falar sobre ortografia e pontuação, dentro também da redação, tá bom? Simplifica, professor, tá aí a dica, leia muito, estude muito e com certeza você irá passar. Fiquem bem, até a próxima aula.